Olá! Nessa semana não irei falar sobre a Parashá. Estamos entrando no mês de Adar, um mês de alegria, mas as notícias acumuladas são notícias de muita reflexão, preocupação, e é preciso trazer o que diz a Torá, as fontes milenares do judaísmo, sobre os fenômenos que estamos assistindo nos últimos meses. Do fim do ano passado até aqui, ouvimos noticiários sobre temporais na Alemanha, temporais na Bélgica, na Holanda, vimos tornados e ciclones nos Estados Unidos. Na Europa falamos do temporal Eunice, falamos de ventos de 130 km por hora e culminamos essa semana com o temporal e a tempestade no litoral de São Paulo. Todos esses acidentes, para não dizer o terremoto na Turquia, tudo isso acumulou para fazer a palavra do rabino de hoje. E a pergunta que se faz é: o que é isso que estamos assistindo e vendo? Certa vez, um rabino, Hafetz Haim, na Bielorrússia, ele estava na Polônia, perguntaram para ele como vai, rabino, e o rabino retribuiu como vai, mas não soube da notícia, uma tempestade muito grande numa determinada região da Europa. E muitas pessoas faleceram. Mas fique tranquilo, rabino, não faleceu nenhum membro da comunidade. O rabino disse: como assim? Filhos de Deus faleceram? Como assim? Você não entendeu que quando vem uma tragédia na humanidade, Deus está falando principalmente com Israel? Tudo que acontece de acidente natural é uma fala de Deus com o mundo através de Israel. Da onde ele tirou isso? E ele fez uma metáfora na hora. Se a gente for para a feira e falarmos polonês na feira de Varsóvia, todo mundo fala polonês. Não foi uma fala específica, nem sabemos com quem você quer falar. Mas se eu falar Yiddish, rapidamente membros da comunidade vão ouvir e se dirigir até mim. Quando há acidentes climáticos, Am Israel entende que Deus está falando com a humanidade através dele. Ele cita o Salmo 104, que é um salmo Barchi Nafshi, que nós rezamos ele todo Rosh Chodesh, e acabamos de entrar no Chodesh Adar. Lá está escrito o seguinte: Ose malachav ruchot, os ventos são mensageiros de Deus, Mesheratav esh lohet, e o fogo ardente são seus atendentes, seus assessores. Não tenho dúvida que Deus quer falar com a humanidade. E a primeira fala básica é Adon Olam. Adon Olam tem um dono no mundo. Saiba, humanidade, vocês precisam parar um pouco e pensar como vocês estão conduzindo o mundo. E quando eu quero dar uma chacoalhada,
eu mexo na terra, eu mexo nos ventos, nas águas, e vocês acordem. Acordem, porque a condução está equivocada. Isso é uma fala para a humanidade inteira. Vejamos que isso pegou a Europa, isso pega a Oceania, a África, as Américas. Não há lugar onde foi poupado desses acidentes que vêm se acumulando. Portanto, Hafetz Haim falou, En poranut bala olam ela bishvil Israel, como diz o Talmud, porque a Am Israel é sensível e entende o que está acontecendo por detrás dos acidentes climáticos. Harambam disse, Kashei istalkulto shel hanevuah. Nós sofremos muito porque não temos mais profecias e profetas, que quando ocorriam fenômenos desse tipo ou semelhantes, eles avisavam qual seria a mensagem e o que nós deveríamos corrigir. Mas é sabido que quando ocorre uma trovoada, quando ocorre um relâmpago e muito mais, um terremoto, ou maremoto, ou ciclone, nós temos que fazer brachá, shekohou gvurotom ale olam. Tem brachá, a Gemara em Masechet Barachot, no Tratado de Brachot, no capítulo 9, lá diz que os fenômenos que desequilibram a natureza faz com que o judeu faça uma brachá. E por que a brachá? Para conscientizar que existe um balabirá, a um dono desse mundo todo. Portanto, ainda na Turquia, há 120 anos atrás, ocorreu outro terremoto. O sultão da época reuniu os cientistas e cada um explicou o que a ciência até então teria falado sobre placas, sobre características do solo, etc. Chamou os teólogos islâmicos e chamou o rabino. E o rabino da época, na Turquia, rabino Fandari, ele falou, olha, isso aqui, Deus está chamando a nossa atenção, o comportamento não está bom. Riram dele, contam a história que riram tanto e humilharam e debocharam do rabino, que começou a ter mais um terremoto, mais um barulho, tremedeira. E aí todo mundo começaram a pedir desculpa e o rabino, depois desse episódio, resolveu fazer aliá para Israel e nos fins dos dias, ele viveu quase 120 anos, ele faleceu em Jerusalém. Esses episódios ocorrem. Que nós não podemos falar. Existe chuvas tropicais, choveu em um dia o que choveria em 2 meses, chuvas como essa só ocorrem de 40 em 40 anos, já passou, não vai acontecer. Nós não podemos falar isso, porque isso seria uma crueldade. Rabbi David Ben Zimra Radbaz, ele escreve que uma vez faleceu um senhor de 104 anos. E lá, era no Egito, ele estava como rabino no Egito naquela época. E todo mundo falou, poxa, quem dera que eu viva até 104 anos. Não devemos ficar tão chateado com a perda. Afinal, foram 104 anos. Radbaz falou, isso é uma crueldade, porque você está entendendo que quando uma pessoa sai do mundo com 104 anos, é normal. Não, não é normal. Não é normal. Toda saída é uma perda. Toda perda mexe. Toda pessoa tem uma missão. Aquela missão já não será mais cumprida por aquele senhor de 104 anos, que só ele poderia fazer. Assim reagimos com tudo que está acontecendo. Qualquer fala de acidente, de que a ciência já está prevendo e que agora só vamos ter de novo daqui a 40 anos, é uma fala cruel. Como escreveu o Rambam, Harambam diz, não podemos dizer que são coisas da natureza.
temos que dizer que a natureza tem as suas regras, houve uma quebra da regra, porque o dono do mundo, o Adon Olam, quer que nós melhoremos. E eu vou dizer o que o Talmud citou como 3 possíveis endereços para que todos nós possamos mudar. O Talmud diz, primeiro, mahloket, discórdia. Estamos deveras muito odiosos. Estamos com um clima muito reativo em todos os países no que se diz respeito às forças políticas. Tanta discórdia, não há mais espaço. Segundo, a falta de maaser, de dízimo. Nós não estamos fazendo um dízimo a sedaká como deveríamos. Nós temos que aumentar a sedaká, aumentar o dízimo para endereços onde realmente trabalham com santidade pela vida do próximo. E terceiro, o uso indevido do sexo. Vejam, ultimamente volta a se debater muito sobre uma pauta de costumes e principalmente a questão envolvendo as relações de gêneros opostos. Penso que devemos prestar atenção, porque foi assim que a Torá, nos primeiros capítulos, falou sobre o dilúvio. Que Isheit kol basar et darko ala haaretz. Todos os seres estavam, na época do dilúvio, corrompidos. A corrupção dos valores, a corrupção da conduta, em especial da relação do sexo e da satisfação dos prazeres, estamos mergulhando o mundo para esses acidentes climáticos. Pensem nisso. Isso não é uma fala fácil, mas é uma fala necessária, porque ela aconteceu ao longo de 2, 3 meses e era necessário, por suposto, dividir isso com vocês. Até a próxima. Shabbat Shalom Uvarach.